Flive 2018, Saevinho, mascote da Saev Ambiental, entrega revistas de atividades para quem passa lá no festival. A ação é desenvolvida desde o início da semana. Recanto Tia Marlene monta espaço no Flive para venda de produtos. Renda vai colaborar com o andamento das atividades na instituição. A gente está aqui para falar que as nossas crianças estão junto com as outras na preservação do meio ambiente e também na plantação de mudas, né? Porque eu acho muito importante. Vegetarianismo. Você conhece alguém que não come carne? Segundo o Ibope, o número de vegetarianos só cresce no Brasil. Minha rotina, eu tento... O problema são nas refeições principais e eu sempre substituo a proteína da carne por ovos ou então por algum tipo de cogumelo. TV o Jornal, segunda edição, desta quarta-feira, 12 de setembro, já está no ar. Olá, muito boa noite para você acompanhando a nossa programação. Bem-vindas e bem-vindos ao TV o Jornal. E a gente começa hoje falando que o ex-jogador e atacante do CAV, Clube Atlético Votuporanguense, Romário, foi preso em flagrante hoje de manhã depois de tentar furtar uma casa na rua Guaporé, aqui em Votuporanga, e cair do telhado. Ele havia passado recentemente por uma clínica de reabilitação por ser usuário de drogas e estava na cidade participando de jogos por uma equipe de futebol amador. Ele foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, onde aguarda o agendamento de uma audiência de custódia. E agora vamos falar de coisa boa, de Flive 2018. O festival literário está movimentando a cidade nos últimos dias. Centenas de pessoas passam pelo evento diariamente e neste ano o pessoal que está visitando está recebendo uma visita bem especial, que é o Saevinho. O mascote da Saev está lá desde o começo da semana, interagindo com a galera e distribuindo uma revista recheada de atividades e também de histórias. O Saevinho é um dos parceiros do Festival Literário de Votuporanga. O mascote da Saev Ambiental está interagindo com o público e distribuindo a sua revista. Nela tem história em quadrinho, atividades para colorir, charadas, curiosidades e muita coisa legal. O chefe de meio ambiente da Saev Ambiental diz que o Flive é uma boa oportunidade de interação com o grande número de pessoas que passam pelo local. O Saevinho está aqui, né, no Flive, que é um evento já grandioso da nossa cidade, né? Então a gente trouxe o Saevinho para cá para fazer essa interação com essa criançada, esse grande público que está presente aqui no Flive. A garotada se divertiu com o mascote. Ele é legal. É? Muito legal. É? Gostou? Gostei muito. Aproveitando para falar mais um pouquinho de Flive, a programação continua agora à noite. Daqui a pouco, às 7h30, tem bate-papo, sarau, videoclipe, performance com Luísa Romão e Mel Duarte no Cinema Cultural. Às 8 horas, tem oficina de fotografia com Esther Alckmin na biblioteca. Das 7h30 às 9h30 da noite, tem oficina de colar de fuxico com Regina Mieco no Espaço Artesanato. E às 9 horas, tem show da banda Zequinha de Abreu no palco principal. Opções para todos os gostos. E no Flive, as entidades assistenciais também têm espaço garantido. O pessoal monta alguns lugares para venda de produtos. A renda é revertida para ajudar a manter as atividades nas instituições. Nossa equipe foi conferir um pouquinho do espaço que o Recanto Tia Marlene montou lá. Setembro é o mês oficial da luta pela inclusão social. Pensando nisso, o Recanto Tia Marlene promoveu uma atividade diferente com os assistidos da entidade. Eles estiveram no Flive, juntamente com a PAI e o IDAV, distribuindo mudas de girassol, cataventos e ainda participaram de dinâmicas e fizeram um passeio pelo festival. O principal objetivo dessa iniciativa é mostrar à sociedade que essas pessoas são ativas e também merecem todo o nosso carinho e respeito. É o Setembro Verde e a gente está aqui para falar que as nossas crianças estão junto com as outras na preservação do meio ambiente e também na plantação de mudas, né? Porque eu acho muito importante. Muito importante. Eles sabem disso, que a gente deve plantar árvores para curtir depois a sombra.
E no próximo bloco você vai ver a previsão do tempo e vamos falar também da Vila Carvalho, que logo vai receber uma estação compacta de tratamento de esgoto, além de outras melhorias para a população. E ainda no próximo domingo tem almoço beneficente da Associação Bezerra de Menezes. Daqui a pouco contamos os detalhes. Vamos falar também sobre ser vegetariano. Você conhece alguém que optou por não comer carne? Não sai daí, a gente volta já. Já estamos de volta e vamos saber a previsão do tempo. O sol continua forte em Votuporanga e região. Vamos ver como ficam as temperaturas amanhã. Em Votuporanga, nesta quinta, o sol deve aparecer na presença de algumas nuvens. Os termômetros prometem registrar mínima de 17 e máxima de 37 graus. E não tem previsão de chuva. Em Rio Preto, o clima está bem parecido com o daqui. As temperaturas estão altas por lá e amanhã devem ficar entre 18 e 36 graus. O dia deve ser de predomínio de sol. À noite, o tempo também promete ficar aberto. Na capital, a tendência é que a quinta-feira seja de sol com aumento de nuvens ao longo do dia. À noite, podem ter pancadas de chuva. A mínima prevista é de 15 e a máxima de 26 graus. E a Vila Carvalho, aqui em Votuporanga, vai ganhar em breve uma estação compacta de tratamento de esgoto. O local onde vai ser a construção foi doado ontem para a Prefeitura pela então proprietária Lilian Luiz Mota. O novo sistema tem algumas vantagens sobre o convencional, como, por exemplo, o refinamento do tratamento do esgoto, chegando a índices acima de 95%, quando o exigido é de 80%. A expectativa é de que em cerca de 14 meses, a estação de tratamento de esgotos da Vila Carvalho já esteja funcionando. A obra está orçada em cerca de R$600 mil. E ainda falando de melhorias na Vila Carvalho, o bairro também vai contar com uma linha regular do serviço de transporte coletivo, a partir da próxima concessão, que está em fase de licitação. Além disso, o bairro também vai ter asfalto e revitalização do cemitério, onde estão sepultados os restos mortais do Coronel Carvalho, quem fundou a vila há 100 anos. Mudando de assunto, vamos falar agora de solidariedade, porque neste domingo vai ser promovido o tradicional almoço beneficente da Associação Bezerra de Menezes, daqui de Votuporanga. Quem tem as informações para a gente é a Iná Rodrigues. Isso mesmo, Yasmin, o almoço é por uma boa causa. E agora a dona Laura vai nos trazer mais informações sobre o que vai acontecer lá no evento. Qual será o cardápio oferecido? O cardápio para o nosso almoço é uma salada deliciosa de legumes, é churrasco, arroz, farofa e um molho de tomate delicioso. Quem quiser ir, como faz para adquirir o ingresso? O ingresso a gente pode oferecer ali na porta mesmo ou pelo telefone 3421-5806, procurar o Rosemiro ou a Marlene, todos estaremos dispostos ali a entregar os ingressos. Qual é o valor? O valor do ingresso é R$ 35. Crianças de 0 a 7 anos não paga e criança de 7 a 12 anos paga meio ingresso. E qual é o objetivo do evento? O objetivo é angariar fundos para a nossa parte assistencial, que é a parte de dar alimentos para os assistidos da nossa casa, o leite, o almoço, café da manhã e pão. Muito obrigada pelas informações. Então, Yasmin, está todo mundo convidado para participar, viu? Iná Rodrigues para o TVU Jornal. Obrigada, Iná. E olha, para mais informações, a Associação Dr. Adolfo Bezerra de Menezes fica na Rua Maranhão, número 2323, no bairro Cidade Nova. O telefone de lá é o 3421-5806. Trocando o assunto, vamos falar agora de alimentação. Você conhece alguém vegetariano? Segundo o Ibope, o número de pessoas que não comem carne só cresce no Brasil. Vamos ver os detalhes na reportagem. A escolha de ser vegetariano e excluir de vez a carne animal do cardápio depende de cada um. Mas por que será que cada vez mais pessoas se tornam vegetarianas? O número de pessoas que passam a ser vegetarianas cresce a cada ano no país. É o que mostra uma pesquisa do Ibope que aponta que 14% dos brasileiros são vegetarianos e que só em São Paulo esse número chega a 16%.
A Lavínia faz parte desses dados. Há 5 meses, ela decidiu parar de consumir carne. Eu sempre fui uma pessoa muito centrada, então assim, eu nunca tive muito prazer comendo a carne, assim, eu não tinha muita vontade, eu comia, mas não era algo que eu era assim, por exemplo, viciada, que eu tinha que comer todos os dias. E assim, eu sempre fui uma pessoa muito protetora com os animais, então assim, eu sempre tive muita dosinha deles, então assim, era uma coisa que me magoava em partes. Então assim, eu comia e falava assim, poxa, eu tô comendo um ser vivo também. Então assim, eu posso fazer alguma coisa pra mudar. E a carne também sempre me fez mal, eu comia, às vezes eu passava mal, não digeria. E eu falei, aí teve uma época que eu tentei, foi uma semana. Aí eu acabei voltando. Aí depois de um tempo continuou me fazendo mal e eu continuei nesse pensamento. Falei assim, nossa, se eu quero, eu vou conseguir. Aí foi quando eu falei, não, eu vou parar. Aí foi quando eu realmente parei. Faz 5 meses que eu não como carne. Tô tranquila. Apesar de não fazer muito tempo que adotou um novo estilo de vida, ela já sente as mudanças e se diz feliz com a escolha. Eu tenho gastrite, eu tenho refluxo, então assim, quando eu comia carne, eu me sentia muito pesada, eu passava mal, meu refluxo e minha gastrite aumentavam bastante. Então depois que eu parei de comer a carne, eu quase não passo mal por causa disso. Então assim, eu sinto o meu organismo mais leve, eu sinto uma sensação de leveza que eu não tinha quando eu tinha o hábito de comer a carne. A Tainá já é vegetariana há 1 ano e, por amor aos animais, pretende continuar sendo, apesar dos desafios serem grandes, já que é a única da família que não come carne. Foi através de um documentário chamado Terráqueos, que eu assisti uma vez e depois de que eu assisti ele, eu nunca mais consegui voltar a comer carne. O que no documentário assim chamou sua atenção e fez você mudar? Mostrar a realidade de como são os abatedouros, de como as pessoas tratam os animais e ver a realidade que eles vivem, que não é nenhum conto de fadas. E só você aqui na sua casa é vegetariana? Infelizmente, sim. Acaba sendo mais difícil ainda, né? É, sim, piora bastante. Mas meus pais, uma época, eles quiseram, mas não conseguiram. Eles tentaram. E você continua firme e forte e pretende continuar assim? Pra sempre. Desde que mudou sua rotina alimentar, ela se sente mais disposta. Mas para se alimentar certinho, ela procurou a ajuda de um nutricionista. Minha rotina, eu tento... O problema são nas refeições principais e eu sempre substituo a proteína da carne por ovos ou então por algum tipo de cogumelo. Ao optar por uma vida vegetariana, é importantíssimo buscar um acompanhamento nutricional. Procurar um nutricionista, um profissional que vai te orientar, explicar como vão ser as mudanças na sua alimentação para se tornar um vegetariano e te orientar o que comer, o que deixar de comer, o que inserir no lugar desses alimentos. O profissional vai ser primordial. Se alimentar corretamente é o que vai definir se o novo estilo de vida vai ser saudável ou não. Para isso, o profissional dá algumas dicas. Anota aí. Tem vários alimentos, às vezes a pessoa, na questão de saciar a fome, né, dessa saciedade que a carne dá, insere muitos leites e derivados, muitos carboidratos, o que acaba não trazendo tantos benefícios. A pessoa às vezes acaba ganhando peso, mas tem bastante alimentos fora os carboidratos, por exemplo, as folhas verdes escuras, por exemplo, uma couve. Se você bater uma couve com outro alimento rico em vitamina C, um suco de laranja com couve, você vai ter uma absorção altíssima do ferro da couve, que já supre a falta do ferro da carne. Tem as castanhas, castanha do Pará, castanha de caju, a nozes, a amêndoa. Tem algumas frutas que também ajudam, por exemplo, o coco, que é uma fruta que tem várias vitaminas do complexo B, que nós também encontramos nas carnes. Outros alimentos, como o grão de bico, o feijão, a lentilha, também nos trazem ferro, que também nós encontramos na carne. Bacana, né? Olha, daqui a pouquinho já estamos de volta para falar do mercado de trabalho brasileiro. É que ainda hoje ocorre desigualdade salarial entre mulheres e homens. E tem também esporte com Léo Caporalini. Fica aí, é rapidinho. Voltamos e vamos falar agora de mercado de trabalho. Vamos mostrar como é a realidade para as mulheres, segundo um levantamento do IBGE. Com o decorrer da história, fomos conquistando muitos espaços, mas ainda há muito a ser melhorado. Entre as questões, a igualdade salarial. Ana Beatriz é a única mulher de um grupo de 11 pessoas. Ela trabalha com manutenção de equipamentos que detectam a presença de gás e sempre soube contornar o preconceito. Já perceberam que não tem a distinção
de homem ou mulher para fazer um bom atendimento, um bom auxílio técnico, né? Apesar de ser a única mulher, o ambiente do trabalho mudou bastante por causa dela. O ponto de vista dela sobre um processo, às vezes a gente parece que não enxerga algumas coisas que elas cooperam muito, né? Mas a desigualdade no mercado de trabalho ainda é grande. Mulheres com ensino superior ganham pouco mais de 60% dos salários dos homens que também têm diploma. E elas se dedicam mais aos afazeres domésticos, como mostra o novo levantamento do IBGE. Esse é um dos motivos que fazem com que as mulheres ocupem menos cargos de gerência no país. E isso tem impacto na desigualdade. Mas há exceções. Nessa corretora de seguros em São Paulo, elas são maioria. E elas também estão em peso em cargos de liderança. Dos 20 departamentos, 15 são chefiados por mulheres. Antes de ser contratada, Renata trabalhou como consultora de vendas em empresas onde os homens sempre ocupavam as melhores posições. Quando me colocaram nessa célula premium, que eram só clientes de 500, meio milhão, 1 milhão, 2 milhões de faturamento, eram só homens, eu era a única mulher de lá. O fundador da corretora diz que as contratações aqui são feitas por competência. Então o motivo de a gente ter dado esses cargos de liderança é meramente mérito pessoal. Anos atrás, próprias mulheres tinham preconceito com mulheres líderes, com mulheres gestoras. Quando você vem comprovando com profissionalismo, mais mulheres chegando no comando, isso vai caindo por terra. A Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho, Daniela Miller, disse que os avanços registrados para a categoria no mercado de trabalho ainda não são suficientes para assegurar melhores ganhos. Segundo a juíza, persiste a desigualdade de gênero no mercado de trabalho do Brasil e hoje em dia, para que o profissional avance na carreira, é exigida cada vez maior disponibilidade para o cargo e muitas vezes as mulheres não conseguem sequer concorrer ao posto pretendido, nem podem aceitá-lo por conta das limitações que tem fora do ambiente de trabalho. E chegou a hora do esporte aqui no TVU. Léo Caporalini traz pra gente as novidades. Oi, Léo, boa noite para você. Boa noite, Yasmin, e boa noite a todos que acompanham o TVU Jornal Segunda Edição. Tá na hora de falar de futebol, falar sobre seleção brasileira, que ontem jogou contra El Salvador no seu segundo jogo pós-Copa do Mundo. Jogou semana passada contra os Estados Unidos, venceu por 2-0 e agora jogando contra El Salvador, venceu por nada mais nada menos que 5-0 contra a fraquíssima equipe da América Central. E olha, um jogo que foi bem legal para testar novos jogadores como o Richarlison e como outros grandes jogadores que agora vão fazer parte desse novo projeto Visão da Copa do Mundo de 2022. Tem o Paquetá, jogador do Flamengo. Então, a seleção brasileira ontem vencendo por 5-0. E é bom destacar, é claro, a ótima partida do novo camisa 9 da seleção brasileira, o Richarlison, que ontem na sua estreia fez 2 gols, incluindo um golaço, uma chapada no ângulo, o primeiro gol dele com a camisa da seleção brasileira, e o segundo também foi um golaço de canhota depois de uma sobra e uma jogada dentro da área. Então foi isso, o Brasil vencendo por 5-0 no segundo jogo pós-Copa do Mundo. Seleção brasileira de Tite ainda não enfrentou nenhuma grande seleção, são duas seleções de expoente pequeno no futebol mundial, os Estados Unidos até um pouquinho maior que El Salvador, e El Salvador que só disputou de 2 Copas do Mundo, em 1970 e em 1982, então a seleção brasileira vencendo esses 2 jogos ainda tem muito que melhorar, principalmente na hora de decidir a partida, na hora de fazer os gols, que o Brasil acaba pecando muito e perdendo muitas oportunidades. E Yasmin, hoje tem Copa do Brasil, semifinal da segunda competição mais importante do futebol brasileiro. Tem Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões, das duas maiores torcidas do Brasil. Hoje o primeiro jogo é no Maracanã às 9h45 da noite, daqui a pouquinho. E também tem Palmeiras e Cruzeiro lá no Allianz Parque, também às 9h45 da noite, no mesmo horário. Então esses 2 jogos visando a final da Copa do Brasil. Se for para apostar em alguém, acho que o Flamengo chega um pouco mais forte no jogo no Maracanã, até porque o Flamengo joga dentro de casa e a mesma coisa é o Palmeiras, também joga dentro de casa no Allianz Parque. Então acho que nesse primeiro jogo Flamengo é favorito contra o Corinthians e o Palmeiras é favorito contra o Cruzeiro. Mas lembrando que tem o jogo de volta ainda, então esse é apenas o primeiro jogo, o jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Yasmin, volto com você e amanhã eu comento o resultado dessas partidas da semifinal da Copa do Brasil.
Léo, até amanhã. Bom, e o TVU agora fica por aqui, mas lembrando que se você quiser rever algum assunto, é só ir lá em tvunifev.com.br ou no facebook.com/tvunifev. Uma ótima noite para todos nós. A gente se vê amanhã. Obrigada pela companhia. Tchau, tchau.